Boa tarde, minha galera vascaína. Aqui é Ricardo Rigas falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. Hoje temos Vasco e Botafogo às 18h30 lá em São Januário pela última rodada da Taça Guanabara, Campeonato Carioca, né? Fase a eliminatória, né? O Flamengo já foi campeão da Taça Guanabara, né? E o Volta Redonda vice, né? O Sampaio Corrêa com resultados de ontem, ganhou da Portuguesa por 3-1, ultrapassou o Madureira e o Vasco. Ou seja, o Vasco está em quinto lugar, né, hoje, fora do G4, para a disputa das semifinais do Campeonato Carioca, né? E por que é importante estar entre os 4 primeiros do Campeonato Carioca nas semifinais? Por uma razão muito pura e simples. Esses 4 já estão garantidos para a Copa do Brasil de 2026. Então, eu acho que o objetivo do Vasco para esse campeonato mequetrefe, que infelizmente ele coloca esse condicionante que é quase uma chantagem para os grandes do Rio jogarem esse campeonato falido, que é o Campeonato Carioca. Não é porque o Vasco está em quinto, não. O Flamengo, cara, o Flamengo tem elenco de sobra para ganhar essa porcaria desse campeonato, tá entendendo? Mas obriga, ele deixa os 4 clubes grandes de refém, porque nenhum dos 4 grandes ganha nada a mais do que isso. Não tem dinheiro, não tem premiação, não tem nada, tá? Só a vaga da Copa do Brasil, né? E aí é a importância de estar entre os 4 primeiros. Por isso que a Vasco tem que estar entre os 4 primeiros, semifinal e tal, do Campeonato Carioca, porque senão vai jogar com a Copa Rio, da Taça Rio, que já está garantindo essa Rio, né? Porque o Maricá perdeu o Flamengo ontem de goleada, não ultrapassaria o Vasco. Mesmo o Vasco ficando em oitavo, o Maricá nenhum time ultrapassaria o Vasco com 14 pontos, né? Então, é esse destino reservado ao Clube de Regatas Vasco da Gama no início da temporada, né? Vencer o Botafogo e torcer para um dos resultados, né? O resultado, o Madureira não pode vencer o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu também está com 13 pontos e tem pretensões de chegar às semifinais da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca. Para isso precisa vencer o Madureira. Ele vencendo o Madureira vai 16 pontos e tiraria o próprio Madureira, né? O Vasco vencendo ultrapassaria o Sampaio Corrêa e o 4º colocado. Iria a terceira posição, deixando o Nova Iguaçu em 4º lugar, né? Então, o Vasco, ou então o Fluminense não venceu o Bangu, coisa que, tudo bem que o futebol acontece de tudo, mas venhamos que convenhamos, né? O Fluminense está em 6º, vai jogar contra o Lanterna e já rebaixado, Bangu, não tem mais nada a perder, ele vai continuar a temporada desse ano, porque ele já vai jogando a Série B do Campeonato Carioca esse ano mesmo, né? Ele não tem que esperar para o ano que vem. Então, ele pode ter ano que vem chegar. Para você ver como é que é uma bagunça. O Campeonato Carioca é uma bagunça, né? Um time rebaixado num ano e no mesmo ano ele pode recuperar, sendo campeão da Série B, voltar ano que vem para a Taça do Campeonato Carioca. Ele não fica no ano de 2026 fora do Campeonato Carioca, não. Ele pode, esse ano mesmo, recuperar um lugar entre os times da Série A do Campeonato Carioca. É uma bagunça. Rio de Janeiro é uma bagunça em todos os sentidos, gente. Então é por aí. Então o Vasco tem que fazer o papel dele, vencer o Botafogo e torcer para tropeços ou do Madureira ou do Fluminense. Tá certo? E o Vasco já está escalado, né? A diferença, no caso, a mudança, né? A novidade no time titular será a entrada do Ryan, time titular, né? E então o Vasco virá escalado com Léo Jardim, Paulo Henrique, a zaga formada por João Vitor, Lucas Freitas e o Lucas Piton. O Lucas Oliveira está relacionado, tá? A gente vai depois começar a ser relacionados para essa partida. Meio campo com Hugo Moura, Tietê, Zuccarello e Felipe Coutinho. Na frente, o Ryan e o Verrete. Também vamos conversar sobre o esquema tático do Vasco, as possibilidades para esse jogo contra o Botafogo, tá ok? Já o técnico Cláudio Caçapa, né, está como interino,
a princípio ele falou que vai colocar os titulares em campo, mesmo tendo aí o segundo jogo das finais da Recopa Sul-Americana, né? O Botafogo perdeu lá pro Racing por 2-0, nesse jogo quinta-feira. Então ele falou que mesmo tendo esse jogo da final, ele falou que vem com os titulares para o jogo contra o Vasco. Ok? Então, ele tem pretensão também de chegar a semifinais do Campeonato Carioca, então vai ter que vir com o time titular a princípio. Né? Então, entre os relacionados do Vasco, temos a novidade do Capasso, né? O zagueiro Capasso foi relacionado para essa partida, mas tem um motivo para isso, tá, gente? Então, o Souza está fora, Esforza está fora, Maxime está fora. O Lucas Oliveira, que estava machucado, né? Se machucou tudo aí, 2 rodadas atrás, também está de volta aos relacionados pro jogo de hoje, só que o Fábio Carille manteve a defesa com o Lucas Freitas. Ele está gostando do Lucas Freitas na defesa do Vasco, juntamente com o João Vitor. Ok? Então, o Lucas Oliveira volta entre relacionados, porém no banco de reservas. Né? E por que o Capasso está entre relacionados? Ele ficou esse tempo todo aí treinando, separado e tudo mais, aquela coisa toda. Pô, bota o cara, testa o cara no Campeonato Carioca. Por quê? Para ele ser emprestado para algum time brasileiro, ele precisa estar relacionado numa partida. Não necessariamente entrar em campo, ele tem que estar entre os relacionados. Foi feito isso aí. Então ele pode ser emprestado aí para qualquer time brasileiro. Ok? Então, só por isso, né? Ele e os Esforza estão fora dos planos da Comissão Técnica do Vasco. Tá? Capasso está indo bem, vamos ver como é que tá, tal. Estão fora dos planos. Capasso e Esforza fora dos planos do Vasco para este ano. E o Jean Davi, de acordo aí com informações de bastidor, também está entre os negociáveis do Vasco. Tá ok? E agora vamos falar sobre o esquema tático para esse jogo, né? Porque como eu falei agora, o Ryan está como titular para essa partida. Muito pela apresentação, né, que ele voltou do Campeonato Sul-Americano Sub-20 como campeão, tem uma participação muito boa, jogou bem. Ao voltar jogando a última partida do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil, perdão, contra o União Rondonópolis, fez um dos gols, né, na vitória por 3-0. E aí o Carille resolveu colocá-lo como titular. Mas aí vamos destrinchar um pouquinho esse esquema tático do Vasco. Tá, um 4-4-2. Um 4-4-2 tem aí o Gumoro como volante, segundo volante o Tietê e 2 meias, jogando mais pelo lado direito, Felipe Coutinho mais pelo lado esquerdo, e na frente, jogando no ataque mesmo, né? Com o segundo atacante jogando o Ryan e o segundo, o centroavante sendo o Verrete. Né? Seria um 4-4-2 puro e simples, né? Com 2 cabeças de área, né? 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Por outro lado, você também pode dizer que o Vasco pode vir para o 4-3-3, né? Avançando o Coutinho pelo lado esquerdo, Ryan pelo lado direito, como dos lados do campo, e o Verrete na frente, né? Seria o 4-3-3, né? Com o Gumoro como volante, segundo volante Tietê, do cara como meia, ou o Felipe Coutinho como meia, do Canelo na ponta esquerda, ou o Felipe Coutinho, e na direita o Ryan e o Verrete como centroavante. Também pode ser aventado a possibilidade do 4-2-3-1, que é o esquema preferido do Carille, né? Ele prefere sempre jogar com 4-2-3-1, com os 2 jogadores de lado aí, atuando numa segunda linha de meio campo, 2 jogadores atuando pelo lado do campo. Então 4-2-3-1, né? Também aí você recuaria, você colocaria o time jogando, né? 4 na linha de defesa, meio campo com dois volantes, né? Um volante mais seguro aqui na defesa, que é o Gumora, um pouco mais com 2 passos à frente ali no meio de campo, que é o Tietê. No meio, aí você pode variar Coutinho ou do Carello no meio, só que deixando fixo lá lado esquerdo, né? No meio campo,
pro Ryan, né? Por quê? Para ele também fazer esse retorno aí, né? É mais provável o Coutinho no meio, se for um 4-2-3-1, o Zuccarello jogando pelo lado esquerdo do campo e o Ryan pelo lado direito. Por quê? Para ter essa recomposição. Para ter recomposição. Tanto que você pode ver que no jogo contra o Flamengo, o pênalti foi feito pelo Zuccarello, tentando marcação pelo lado esquerdo da defesa do Vasco. Quem sabe, todo mundo sabe aí, A mais B, todo mundo aí, é notório, tá entendendo? Que o lado esquerdo da defesa do Vasco é um arame liso, né? O Lucas Piton não marca ninguém, e o zagueiro, jogando pro lado esquerdo, no caso hoje o Lucas Freitas, fica vendido, por conta essa deficiência defensiva do Lucas Piton, tá certo? Então, tem essas variantes de esquema tático do Vasco, né? E agora no final do vídeo eu vim fazer uma homenagem. Foi ontem aniversário de 15 anos da Lívia, né? Que é uma pequena vascaína, que ela foi... Eu tenho um amigo que eu considero como irmão, né? Que é vascaíno também, o Bernardo, ele tá no grupo do... Nós somos um grupo de vascaínos no WhatsApp, né? Somos todos amigos assim, amigos muito chegados de muitos anos, né? E coincidiu que a grande maioria vascaína ali e tal. Tem sempre mas tem um flamenguista ali, um lado, tem um tricolor metido no meio ali, mas o grupo é predominantemente vascaíno, né? E ontem eu fui à festa de 15 anos da Lívia, muito legal, fui muito bem recebido, festa muito bonita, muito emocionante, né? E aí o meu amigo, meu irmão Bernard, para a mãe dela, Edileuza, e para a Lívia, que é vascaína, foi a primeira vez que ela foi ao estádio ver um jogo do Vasco, foi na vitória do Vasco contra o Fluminense, 4-2 aqui no Engenhão, né? Em 2023, né? Então, a primeira vez dela no estádio assistindo o jogo do Vasco, né? A gente vai tentar levá-la para ver o jogo em São Januário, que ela nunca foi em São Januário. A gente vai tentar levá-la esse ano para ver o jogo, para combinar aí para ver um jogo do Vasco lá em São Januário. Então, eu deixo aí uma homenagem singela no meu vídeo para a Lívia, para o papai Bernardo, para a mãe Edileuza, que são amigos muito queridos, tá certo? Então, vamos pro jogo, vamos ver como é que vai ser. O Vasco tem que vencer o Botafogo, torcer para o Vasco vencer e resultados, né? Ou o Madureira ou o Fluminense tropeçarem para o Vasco poder avançar às semifinais da Taça Guanabara, tá ok? Aqui é Rigas, falando pro canal Rigas do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração. Volto com o pós-jogo, tá ok? Volto com o pós-jogo. Beijo no coração.